Que possamos nesse instante, neste momento, agradecermos a Deus pela oportunidade da vida. Que possamos agradecer a Jesus por ser a luz de nossos caminhos. Que possamos agradecer a cúpula espiritual do núcleo Amor e Esperança que nos acompanha nesse instante e neste momento. Que possamos agradecer também aos nossos mentores individuais, à espiritualidade superior, aos nossos amigos espirituais que torcem para que sejamos e estejamos melhores hoje em relação ao ontem e amanhã perante hoje. Que assim seja. Então, depois dessa prece, quero aqui já dar as boas-vindas para você que está acompanhando aqui a nossa live. Quero aqui agradecer a Sandra Auristela, que está aqui no apoio. E nós vamos iniciar então a nossa live falando o tema, que é O Mundo Mudou e Você? Quantas vezes nós paramos para pensar nas mudanças que precisamos ter em nossas vidas? Mudanças significativas, ou seja, não basta só querer ser melhor. Precisamos fazer para que estejamos melhores. É a vontade somada à ação. Mas quantas vezes nós ficamos ali caminhando apenas no campo da intenção, sem trilharmos para o campo da realização? Existe um pensamento que diz que o que faz com que o espírito seja e esteja melhor não é aquilo que ele quer, e sim aquilo que ele realiza. E hoje nós temos tempo para esta realização, sem dúvida, mas quantos de nós ainda expressa frases como: se Deus quiser, quando Deus quiser, as coisas vão melhorar? Quantas vezes somos nós que esquecemos que as coisas só melhoram quando nós melhoramos? E muitas vezes a gente pede para Deus melhorar a situação, sendo que nós não nos melhoramos. Queremos mudanças, mas não queremos mudar. Olha só, queremos mudanças, mas não queremos mudar. Para obter as mudanças, nós precisamos mudar. Reforma íntima. A mudança provém de quem? De nós mesmos. E quantas vezes somos nós que ainda exclamamos frases como: ah, Deus, que coloque na minha mente bons pensamentos, não é assim? Que coloque no meu coração bons sentimentos, boas emoções, se esquecendo que cada um de nós é responsável por colocar os bons pensamentos e sentimentos. Quantas vezes somos nós que perdemos tempo esperando que algo aconteça sem fazer com que este algo aconteça com o nosso próprio trabalho? É fácil esperarmos as coisas caírem do céu, mas será que nós entendemos que cada um reencarnou para se melhorar e não esperar ser melhorado? Estamos aqui para fazermos a nossa parte. Deus já fez a dele e fazemos a nossa. Estamos melhorando os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras. Quantas vezes já pronunciamos frases como: ah, desculpa, quando eu vi já tinha falado? Quantas vezes nós ainda machucamos o outro em vez de pensar antes de falar, pensar antes de sentir? E assim sucessivamente. Precisamos começar a entender o porquê de tantos porquês. O tempo na vida física é limitado. A questão é: estamos aproveitando este tempo limitado? Ou ainda somos aqueles espíritas que exclamam frases como: se não der para fazer nesta, eu faço na outra, sem parar para pensar em quais condições estaremos na outra? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós esquecemos da programação reencarnatória, daquilo que nos comprometemos para realizarmos nesta existência e não na outra? Aquilo que nós precisamos aprender a conviver conosco, a conviver com os ensinos que muitas vezes batem a porta de nossas vidas e que nós não queremos abrir, que nós não queremos interiorizar,
que nós não queremos entender. Jesus disse: levanta e caminha, pegue a sua cruz e me segue, a cada um segundo suas obras, tua fé te curou. E quantas vezes, mesmo assim, a gente continua pedindo para que Jesus venha até nós, em vez de levantarmos e irmos até Ele. Já parou para pensar nisso? O mundo mudou e você? Estamos receptivos a esta mudança? Quantas vezes não valorizávamos aquilo que passamos a valorizar? Mas será que precisamos da dor para esta valorização? Infelizmente, para muitos, sim, que só passou a valorizar algumas coisas quando perdeu. E quantas vezes as pessoas se esquecem que nós temos dois caminhos, da dor e do amor. E quantas vezes nós optamos pelo caminho da dor, em vez de optar pelo caminho do amor. Qual que é o caminho da dor? Continuar pensando como pensávamos. Sabe aquele pensamento que diz assim: eu sou assim, quer gostar de mim, goste do jeito que eu sou? Já ouviu essa exclamação? Pois é. Será que esta pessoa está preocupada em abandonar o passado, abraçar o presente para ter um futuro diferente e melhor? Ou ela já se limitou à condição que ela está para a condição que sempre estará? Eu sou assim, quer gostar de mim, goste do jeito que eu sou. E quantas vezes nós esquecemos que a evolução se dá em ser e estar melhor, hoje em relação ao ontem e amanhã perante o hoje. Será que nós estamos preocupados com isso? Avaliando aquilo que nós precisamos reavaliar em nossas vidas? Existe um pensamento muito conhecido na doutrina espírita que diz: se a espiritualidade superior fizesse por nós aquilo que nos compete realizar, eles estariam roubando de cada um de nós a oportunidade de alcançar o objetivo pelo próprio esforço. Estamos aqui para trabalhar, se esforçar e vencer as nossas próprias limitações. Eu digo nossas porque fomos nós que criamos estas limitações no decorrer dos tempos. E muitas vezes esquecemos da lei de causa e efeito, ação-reação, pedimos para que Deus corrija aquilo que nós precisamos corrigir em nossas vidas. Se fosse tão simples, tão fácil pedir e esperar para que Deus corrigisse as nossas imperfeições, aprenderíamos o quê? Seria tão simples, tão fácil. Eu erro, Deus corrige. Eu erro de novo, Deus corrige. E assim eu continuo errando, porque eu sempre terei a certeza que Deus vai corrigir. Agora, quando eu trouxer a responsabilidade da correção, eu não farei mais aquele erro para que eu não tenha a reação da ação negativa na minha vida. Estou sendo claro? Quantas vezes somos nós que abandonamos a responsabilidade do ser para se entregar a uma fé cega? Hoje nós precisamos ter a fé raciocinada, entender para crer, e não mais crer sem entender. Compreender que não basta só ter a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé na espiritualidade. Nós precisamos ter fé em nós, procurando em nós a força que já existe em nós para superarmos os obstáculos. Existe um provérbio muito conhecido que diz: Deus não deposita em ombros frágeis um peso do qual o seu filho não tenha condições de carregar. Então, se hoje passamos por dificuldades, é porque temos condições plenas de não só passarmos, mas aprendermos com essas dificuldades. E muitas vezes as dificuldades estão no convívio conosco. Quantas vezes nós expressamos aos quatro cantos do mundo que nós nos amamos e mesmo assim continuamos a criar, gerar pensamentos negativos que nos fazem mal?
Quantas vezes nós exclamamos, temos a certeza que nos amamos e mesmo assim continuamos a projetar sentimentos ruins, negativos que nos fazem mal? Quantas vezes nós exclamamos que nos amamos e continuamos a ter atitudes que nos fazem mal? O que é que precisa acontecer para que isso mude? O que precisa acontecer? Esperar que estas mudanças venham de fora para dentro ou mudar de dentro para fora? Entender que cada um de nós é arquiteto daquilo que pensa, daquilo que sente, daquilo que faz, daquilo que fala. Quantas vezes somos nós que queremos ter as escolhas, mas muitas vezes não aceitamos as consequências. A vida, meus amigos, sim, é feita de escolhas, mas cuidado para não se tornar um prisioneiro da consequência. Por isso, nós precisamos pensar antes de agir. Será que nós já estamos pensando, agindo como nós precisamos pensar, sentir, falar e agir? Quem daqui quer ir para um mundo melhor? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado quer ir para um mundo melhor. A questão é: já estamos melhores? Já estamos sintonizados com este mundo melhor? Ou nós ainda ficamos ali pedindo para que Deus nos dê esta oportunidade para irmos para este mundo melhor? Existe um pensamento de Manuel Filomeno de Miranda que eu acho fantástico, e ele diz o seguinte: cada um de nós passa por verdadeiros treinamentos para chegarmos no veículo físico com totais condições do sucesso reencarnatório. Então não adianta falarmos ou nos questionarmos se nós estamos capacitados a superar todas essas problemáticas. Sim, estamos. Mas quantas vezes, em vez da gente pegar a ferramenta que reencarnamos para trabalhar, ficamos pedindo e esperando em vez de fazer aquilo que nos compete? Quantas vezes somos nós que ainda pedimos um bom dia para Deus, esquecendo que cada um faz o seu dia ser bom? Simples assim. Em vez de pedir, por que não agradecermos a Deus? Por que não agradecermos a Jesus? Por que não agradecermos a espiritualidade? Aí vem aquele pensamento que diz assim: mas Celso, eu não posso pedir nenhuma forcinha? Com certeza essa forcinha já foi nos dada. Até porque ninguém está desamparado, ninguém está abandonado, ninguém reencarnou confinado ao fracasso. Todos nós estamos aqui com possibilidades de avançarmos e sermos melhores. Só que estamos aproveitando esta forcinha. O que seria a forcinha? A orientação ou a resolução do problema. A forcinha seria a orientação ou a resolução do problema. Quantas vezes nós queremos a forcinha, mas muitos de nós não queremos a orientação. Nós queremos a resolução. E a espiritualidade não resolverá problema de ninguém, e sim nos dará o caminho para que cada um aprenda a não só resolver, como não cometer novamente o mesmo equívoco. Aí está o aprendizado. Nós precisamos da informação. Com a informação, nós passamos a fortalecer o nosso intelecto, o nosso emotivo e, consequentemente, a nossa moral. Depende única e exclusivamente de nós. Difícil? Quando nós pensamos assim, quem foi que colocou o grau de dificuldade em nossas vidas? Se nós pensarmos que isso é impossível, como eu já ouvi muita gente falando, mas isso é impossível, eu não sou Jesus, eu não sou Chico Xavier. Mas se eles chegaram onde chegaram e partiram do mesmo ponto que todos nós partimos, isso quer dizer que nós temos as mesmas possibilidades, certo? Então, por que nós não nos esforçamos o tanto que eles se esforçaram para chegarem onde chegaram? Esta é a grande questão. Todos nós saímos do mesmo ponto. Fomos criados
simples e ignorantes, e cada um de nós alcançará a perfeição do Espírito pelo seu próprio esforço. Existe um pensamento da espiritualidade que diz que esta é uma grande certeza. Todos nós chegaremos à perfeição do Espírito. Todos nós chegaremos à perfeição do Espírito, mas só chegaremos lá depois de termos corrigido todos os erros do trajeto. Olha só chegaremos à perfeição do Espírito depois de termos corrigido todos os erros do trajeto. Olha só a responsabilidade, que é minha, que é sua, que é de todos nós. É a grande responsabilidade para alcançarmos o ser que queremos ser. Ficou claro? Somos nós que temos sempre a última palavra, sim para aquilo que nos faz bem e não para aquilo que nos faz mal. Mas, Celso, então, como interpretar a obsessão? O obsessor nada cria, e sim amplia aquilo que já existe em nós. Vou repetir: o obsessor nada cria, e sim amplia aquilo que já existe em nós. Somos nós que muitas vezes ficamos muito mais ligados a eles do que eles a nós. Quando nós projetamos os nossos pensamentos negativos, criamos a sintonia. Quando nós ainda expressamos sentimentos ruins, criamos a sintonia. Quando temos atitudes negativas, criamos a sintonia. E muitas vezes nós queremos chegar na casa espírita, pedir para que a espiritualidade retire o obsessor quando foi cada um de nós a convidá-lo. Percebeu? Quantas vezes somos nós que convidamos o obsessor e pedimos, rogamos à espiritualidade superior que o afaste de nós? O que foi, qual foi o agente atrativo? O pensar, o sentir, o falar e o agir de quem? Se nós continuarmos pensando, sentindo, falando e agindo nesta mesma sintonia, estaremos atraindo outros obsessores que dividem esta mesma frequência mental. Alguém daqui já pediu felicidade para Deus? Eu acredito que sim. Então vamos refletir juntos. Deus vai nos dar a felicidade ou vai nos dar meios para que cada um construa a sua própria felicidade? Se você aí do outro lado está respondendo que Deus nos dá meios, então por que que a gente pede felicidade? Quantas vezes a gente continua pedindo saúde, paz, harmonia, esperança, força, sendo que Deus vai nos dar os meios para que cada um construa o seu próprio edifício da paz, da saúde, do amor, da luz, da força interior. Cada um é arquiteto, é autor do livro da sua própria existência. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável por este período reencarnatório. Você dará conta daquilo que fez e daquilo que não fez quando retornar ao astral. Não será este nem aquele. Cada um de nós daremos conta daquilo que nós realizamos e daquilo que não realizamos nesta existência física. A espiritualidade costuma dizer que a vida física é um piscar de olhos. Quando percebermos, ela já terá encerrado. E qual será a frustração do espírito ao retornar ao astral e se deparar com as frustrações do caminho? Quando perceber que teve inúmeras possibilidades de fazer diferente e melhor, mas por conta da preguiça, por conta disso ou daquilo, acabou não realizando aquilo que tinha plenas condições para realizar. A espiritualidade superior nos alerta dizendo que a grande maioria dos espíritos que estão retornando, infelizmente, estão retornando antes do tempo, como suicidas, e não é inconsciente. Suicidas conscientes.
Porque quantos de nós sabemos que fumar faz mal, beber faz mal, se drogar faz mal e tantas outras situações que acabam abreviando a nossa vida. E mesmo assim a gente continua fazendo. Será que retornaremos como suicidas inconscientes, aqueles que não tinham nenhuma noção do que estavam fazendo? Cada um é responsável pela sua escolha profissional, responsável pela sua escolha emocional, pelo seu relacionamento. Cada um é responsável por tudo em sua vida. E por que que no âmbito espiritual nós queremos jogar a responsabilidade para Deus, para Jesus, para o guia, para o protetor, para o mentor? Nós não somos responsáveis por nós mesmos. Não existe aquela frase que diz: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória, que só colheremos aquilo que plantarmos. Olha só colheremos aquilo que plantarmos. E o que estamos colhendo? Quais são as sementes que estamos lançando no solo fértil de nossas existências? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, sentimentos e palavras. É isso que nós precisamos pensar, repensar e refletir. E nós precisamos deixar o passado no passado, porque eu ouvi já muitas pessoas dizendo o seguinte: Celso, não vejo a hora das coisas voltarem a ser como antes. Prestem atenção. Não vejo a hora das coisas voltarem a ser como antes. A questão é: se voltarem a ser como antes, estaremos lá na frente num futuro que será o nosso presente, repetindo o passado. Então as coisas não podem, não devem ser como eram antes, e sim melhores do que eram antes. As coisas precisam ser melhores do que antes. E para isso, nós precisamos estar melhores do que antes. Sabe aquelas pessoas que quando passam por uma dificuldade pensam assim: olha, se eu passar por essa dificuldade ou quando eu passar por essa dificuldade, eu vou mudar de atitude. Passou a dificuldade e volta a ser exatamente igual. Sabe aquela pessoa que vai no centro espírita, está passando por umas dificuldades espirituais, faz tratamento, melhora, não volta mais. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu vou começar um curso na casa espírita para conhecer um pouco mais quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Entra na casa espírita, percebe que o curso fala sobre a responsabilidade. Fala o quê? Eu prefiro continuar como assistido, porque muitas casas espíritas, infelizmente, colocam sempre a responsabilidade da nossa melhora nas mãos de Deus. E quando iniciamos o curso, entendemos que pela reforma íntima, quem é o responsável somos nós mesmos. Até porque o mundo está mudando, saindo de expiações e provas rumo a um padrão regenerativo. Então nós precisamos pensar, sentir, falar e agir como se pensa, como se fala, como se age, como se sente no mundo de regeneração. Já estamos assim? Já estamos inclinados ao bem? Porque se inclinar ao bem, longe está de vez em quando ter algumas atitudes bondosas. Nós precisamos saber: eu sou bom. Existe um pensamento que diz: ah, eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Então somos bons até que ponto? Até que alguém entre em conflito com a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir. Já respeitamos a opinião do outro. Existe um pensamento que diz: mudar dói, ok, mas não mudar dói muito mais. É isso. Mudar dói, mas não mudar dói muito mais. E quantas vezes nós ainda ficamos presos a esta cela consciencial, porque todos nós queremos melhoras, todo mundo quer a felicidade, todo mundo quer a saúde, todo mundo quer o amor, mas ainda queremos pedir e esperar e não trabalhar para conquistar.
é conquista do Espírito, é mérito do Espírito. O Espírito é evoluído porque ele fez por merecer. E o merecimento longe está de Deus olhar para este ou para aquele e dizer você sim, você não. O merecimento está diante daquele que se esforçou, daquele que construiu, daquele que batalhou. Como é bom olhar para trás e perceber que todos nós já conseguimos crescer por nossas próprias vontades e pela nossa própria força interior. Como é bom retornar ao astral e saber que nós chegamos onde chegamos pelo próprio mérito, por caminhar com as nossas próprias pernas. E é isso que nós precisamos aprender a mudar. Deixar velhas filosofias e viciações intelectuais antigas no passado. Sabe aquelas pessoas que ainda pensam assim: eu tenho fé em Deus que eu não vou passar por dificuldades. Ou eu tenho fé que eu não vou pegar, o coronavírus. Existe um pensamento do padre Fábio de Mello que diz o seguinte: eu creio na proteção divina, mas olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Perceberam? Olha só, eu creio na proteção divina, mas olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Isso chama-se fé raciocinada. Entender para crer. Encerraremos com uma prece. Então eu convido você que está aí do outro lado a fechar os olhos. Feche os olhos nesse instante, neste momento, e agradeçamos a Deus pela oportunidade da vida. Agradeçamos a Jesus por ser a luz de nossos caminhos, aos nossos mentores, guias, protetores, aos nossos amigos espirituais, a cúpula espiritual do núcleo Amor e Esperança. Que possamos envolver os nossos lares com energias salutares, com energias positivas. Que possamos, nesse instante, neste momento, vibrarmos por nós mesmos, para o nosso melhoramento, aperfeiçoamento moral. E assim, gratos à espiritualidade, gratos a Jesus, gratos a Deus, nós damos por encerrado. Nosso muito obrigado pela atenção e fiquem em paz, se cuidem, se precisarem sair, já sabem, higienize as mãos, água e sabão, se não tiver no local, álcool em gel, máscara o tempo todo. Bacana? Gratidão a todos vocês, muito obrigado, forte abraço a todos vocês.